Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Disputa por território. Piauí reivindica a área que está com o Ceará. O litígio envolve 13 municípios. Ceará responde. Câmara analisa projeto que prevê a oferta de cuidadores de idosos pelo SUS. O mundo tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com deficiência. Senado lança plano de acessibilidade para 2024 e 2025. Ser um exemplo de inclusão e acessibilidade é aquilo que todo órgão público deve fazer. Afinal, nosso trabalho é voltado para todos e todas os cidadãos brasileiros. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você os assuntos que vão além de Brasília e mostra as decisões que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Conflitos por território acontecem em todo o mundo. Andréa Alves. Israel e Palestina, Rússia e Ucrânia, Venezuela e Guiana. Aqui no Brasil, a gente também tem brigas violentas territoriais, como entre ruralistas e indígenas. Mas disputas por divisas também acontecem entre alguns estados brasileiros. É o caso de Mato Grosso e Pará e Ceará e Piauí. Mas, felizmente, esses casos estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Piauí e Ceará promoveram separadamente eventos para debater o litígio. Piauí. Uma audiência pública na Comissão de Estudos Territoriais Assembleia do Piauí. Legislativa do Piauí tratou sobre as terras em litígio entre os estados do Piauí e do Ceará. Uma discussão que já dura mais de um século. É um momento importante. Deputado estadual Hélio Isaías, PT, presidente da Comissão de Estudos Territoriais da ALEP. Em 2011, onde o Piauí entrou efetivamente com uma ação e passou a ter um estudo através do Exército Brasileiro, e como houve um avanço significativo durante este ano, já no mês de julho, com a reunião dos técnicos dos dois estados, tanto do Piauí como do Ceará, e essa discussão se avançando para que até o mês de maio a julho do próximo ano o Exército possa apresentar o seu estudo, para que a gente possa, com fé em Deus, ter uma definição definitiva, uma posição definitiva sobre a questão do litígio do Piauí com o Ceará, e que os dois estados possam fazer esse entendimento. A questão que é extremamente importante... Deputado estadual Dr. Gil Carlos, PT, autor do pedido de audiência pública. Da defesa do nosso território, da defesa dos potenciais da economia naquela região, do agronegócio, do turismo, da energia renovável e possivelmente de mineração, também a integridade do todo o território piauiense, da nossa piauiensidade. Isso está em questão. Em 2011, o Piauí ingressou com uma ação civil originária no Supremo Tribunal Federal através da Procuradoria-Geral do Estado. Atualmente, o Exército Brasileiro faz um levantamento in loco das terras em questão. Nós temos esperança, afinal, a ação ela está bem fundamentada. Lívio Carvalho, procurador do Estado do Piauí. Um decreto imperial que é válido e que define a Serra da Ibiapaba como o divisor natural dos dois estados. Então, toda a petição é baseada nele e no convênio arbitral que foi realizado ainda no 1920. Durante a audiência foram apresentados documentos históricos que mostram as demarcações que garantem ao Piauí o domínio das terras. Para este historiador, a discussão é salutar e acontece num bom momento. O Ceará jamais Fonseca Neto, historiador. Em tempo nenhum, de nenhum centímetro de terra, sabe? Da queda do cume da serra para este lado. Nunca teve. E como é que está ocupando essas áreas? Há muito tempo também. Quer dizer, a exceção da região de Crateús, que uma lei votada na Assembleia Imperial passou ao Ceará,
né, que são as nascentes do rio Poti, onde uma gota d'água, né, corra pelo chão em direção ao rio Parnaíba, e isto se chama de Piauí. É o fundamento histórico, territorial da criação do Piauí. Para onde uma gota d'água que cai em cima daquela serra corra na direção do rio Parnaíba, isto se chama Piauí. É uma das mais belas definições históricas que tem esse estado, chamado hoje, né, a terra dos rios dos Piaus. O ex-governador Wilson Martins, em 2010, James Almeida, repórter. um acordo com o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Porém, não houve nenhum entendimento. Sentamos e conversamos. Wilson Martins, ex-governador do Piauí. Não deu conversa para se fazer um acordo, né? Pedimos a interferência do governador do Pernambuco, Eduardo Campos, também do nosso partido, presidente do partido, tinha sido reeleito também governador pelo Pernambuco, e exauriu-se todas as condições para se fazer um acordo. Então, de forma amigável, trabalhada, conversada, nós entramos com essa ação em 24 de agosto de 2011. Nós acreditamos e temos a convicção de que terras que são do Piauí foram ocupadas pelo estado do Ceará. Prefeitos e representantes de municípios piauienses também participaram da audiência, e assim como todos os piauienses, ansiosos por soluções. Até 2024, o Exército Brasileiro deve entregar o resultado do laudo para a ministra Carmen Lúcia, que é relatora do processo no Supremo Tribunal Federal. E depois, os estados devem se manifestar sobre o parecer. Ceará. 13 municípios e cerca de 3 TV Assembleia mil quilômetros Ceará. quadrados. Uma área equivalente a 2 vezes a cidade de São Paulo, a maior Imagens capital da Reginaldo América Silva Latina. e Arquivo TV A disputa Assembleia. territorial entre o Ceará e o Piauí remonta de muito tempo atrás. Mas foi em 2011 que a Procuradoria-Geral do Estado do Piauí reivindicou áreas situadas na divisa entre os dois estados, ao ingressar com uma ação ordinária no Supremo Tribunal Federal. O litígio envolve o território de 13 municípios cearenses. De acordo com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, cerca de 25 mil pessoas vivem na região em disputa. Uma área que conta com 136 localidades administradas pelo Ceará, que possuem 42 escolas, 12 unidades de saúde, mais de 120 imóveis rurais certificados pelo INCRA e mais de 1.000 estabelecimentos agropecuários. Além da extensão do território, há outros fatores que chamam a atenção sobre a intenção do litígio. Dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, mostram que em 2020 o produto interno bruto dos municípios em questão foi de 6 bilhões e meio de reais, o equivalente a 4% do PIB cearense. Outro fator é que a região se destaca pelo alto potencial para o desenvolvimento de energias eólica e solar, com quase 300 torres eólicas instaladas. Existem ainda na divisa jazidas de ouro, diamante e manganês, além do turismo marcado por belezas naturais e aspectos culturais e religiosos. Desde o início do processo, o Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Estado, em conjunto com o IPES, vem realizando estudos, fazendo pesquisas e colhendo detalhes históricos dos municípios para encaminhar ao governo e à Procuradoria-Geral do Estado com o objetivo de reforçar com dados a defesa do território cearense. O comitê lançou o livro Análise Histórica das Divisas Cearenses, caso do litígio de terras entre o Ceará e o Piauí. Escrito pelo historiador João Bosco Gaspar, membro do Seuditec, a obra contém documentos históricos que comprovam que toda a região de litígio pertence ao Ceará. O livro vem para socializar essa pesquisa, não é? João Bosco Gaspar, historiador. Pertencimento. Nós temos a conquista, nós temos a posse, nós temos uma ocupação ininterrupta desde o tempo de Martim Soares Moreno, de Pero Coelho de Souza, sobre o território da Ibiapaba
e sobre o litoral até a barra do Rio Parnaíba. O coordenador do comitê destaca que os estudos feitos e documentados no livro mostram que o território disputado é de fato cearense. Esse livro Luiz Carlos Mourão, coordenador do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará. Elas são eivadas de, digamos assim, de equívocos, de que nós invadimos a parte de Parnaíba, Parnaíba pertenceu ao estado do Ceará e foi doado Parnaíba quando foi feita a troca com o Crateús. Eu acho que dentro dessa Deputado estadual Queiroz Filho, PDT, presidente do Comitê de Estudos de Limites e Divisas do Ceará. A comissão instalada nessa legislatura, mas desde a passada, tem o privilégio de ver essa história, esse estudo do professor João, enfim, com o que permite base para que a gente continue fazendo a defesa dos limites aqui do nosso estado, aqui do Ceará. De acordo com o Procurador-Geral do Estado, os documentos contidos Tiago Norões, repórter. Inclusive fazer parte da peça de defesa do Ceará lá no Supremo Tribunal Federal. O estado do Ceará tem absoluta Rafael Machado, Procurador-Geral do Estado do Ceará. Mas da população cearense envolvida no litígio. Em Sertãozinho, interior de São Paulo, a tradicional cesta natalina, que é entregue para as famílias cadastradas nos programas sociais, vai ser substituída por um cartão magnético. Paraná lança frente parlamentar dos geradores de energias renováveis. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Sertãozinho. A iniciativa foi aprovada TV na Câmara de Sertãozinho a partir de uma sugestão da vereadora Edna Costa. O assunto avançou e o Executivo Municipal colocou em prática a ideia. Este cartão é de extrema importância. Vereadora Edna Costa, PL, autora do anteprojeto. Hoje a cesta básica. O cartão natalino já é uma realidade aqui no município de Sertãozinho. Este ano, 2023, em torno de 4.000 famílias receberão o cartão natalino, onde elas podem ir ao supermercado e comprar os itens necessários da escolha dela. A dona de casa, Fabiola Chaves, receberá o cartão nos próximos dias. E ela já sabe o que fará com esse recurso. Complementar a minha ceia de Natal. Fabiola Alves Chaves, dona de casa. Cartão e complemento o restante que fica faltando. Você acha que no futuro, se pudesse, por exemplo, esse cartão ser para o ano todo ao invés da cesta, como que você avalia isso? Você acha que é legal, interessante? Sim, seria interessante um cartão no lugar da cesta básica, que a pessoa ia ao mercado comprar e ver se o que estava faltando e complementava dentro da própria casa. Às vezes daria para comprar uma salsicha, um ovo, para já ajudar na mistura, um leite de caixinha para ajudar o filho. Então eu acho que sim, seria melhor. De acordo com informações do governo municipal, 4.000 famílias Orlando serão Mota, beneficiadas repórter. com essa ação. Cada família vai receber R$ 175. Ao todo, R$ 700 mil serão injetados na economia local. Paraná. Preocupada com as questões de sustentabilidade, TV Assembleia do Paraná. Pensando em aproveitar todo o potencial energético que o Paraná possui, a Assembleia Legislativa do Paraná tem agora um novo grupo de trabalho, a Frente Parlamentar dos Geradores de Energias Renováveis. Nós temos hoje... Deputado estadual Alexandre Cury, PSD, Frente Parlamentar dos Geradores de Energias Renováveis. Na produção do agro. Isso mostra que nós podemos ter um agro com um Paraná sustentável. E esse é o objetivo de discutir energia limpa. Aprovamos nessa casa, meses atrás, um projeto dando segurança jurídica para quem investir no hidrogênio verde. Nós temos investimentos em eólicas, nós temos um grande investimento, um grande avanço aí na energia solar. São mais de 26 mil propriedades rurais já usando energia solar. Então o objetivo dessa frente também é ser a voz desses produtores de energia limpa no estado do Paraná. A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Como fazer para cuidar de um parente idoso, debilitado, se você tem que trabalhar e se não tem dinheiro para pagar ajuda?
A solução pode vir de um projeto que está sendo analisado aqui na Câmara dos Deputados. Ele prevê a oferta de cuidadores de idosos pelo SUS. A população brasileira está envelhecendo. TV Câmara. Dados do IBGE mostram que em 10 anos, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais subiu de 11,3% para 14,7%. Isso significa um aumento de cerca de 9 milhões de idosos no país. Com o envelhecimento, muitas vezes chegam os problemas de saúde. De olho nessa realidade, um projeto em análise na Câmara inclui o atendimento por cuidadores de pessoas idosas entre os serviços domiciliares oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O texto foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O deputado Océsio Silva, do Republicanos de Pernambuco, leu o relatório da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Dados citados pelo autor... Deputado federal Océsio Silva, Republicanos, Pernambuco. As pessoas idosas no país vivem com renda mensal de até 2 salários mínimos. Nesse contexto, o acesso a cuidados especializados é frequentemente dificultado. O texto agora aguarda análise na Comissão de Saúde. Depois vai para a de Previdência, para a de Finanças e Tributação e, em seguida, para a de Constituição e Justiça. O mundo tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas com deficiência. No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro, a mensagem é não deixar ninguém para trás. Com o objetivo de promover a inclusão plena no seu complexo arquitetônico e na comunicação, o Senado lançou o Plano de Acessibilidade para 2024 e 2025. Uma ferramenta de planejamento que já é utilizada pela Casa há 7 anos. Oscar Niemeyer desenhando. No século XX, quando Brasília saiu das pranchetas para encantar o mundo com sua arquitetura, palavras como acessibilidade Reportagem Paulo Acrísio ainda não tinham o mesmo entendimento de agora. Na década de 60 não se pensava nisso. Hoje, as pessoas com deficiência rompem limites e conquistam espaço do trabalho. Possibilidade de mostrar Marleide Rodrigues, capaz, apoio administrativo. Que eu não sou inferior a ninguém, né, e que eu tenho as mesmas qualidades que as outras pessoas. Mas elas querem mais. Ainda há muitas barreiras a vencer. Nós temos um grupo muito bom. Joana Maria de Vasconcelos Souza, revisora de textos. Nós precisamos, esse grupo precisa, eu creio, que deve ser o apoio dos nossos dirigentes. Do ponto de ônibus no Palácio do Planalto até o local de trabalho no Senado, Marleide segue por seus próprios meios. No trajeto de quase 800 metros, batentes e degraus foram suprimidos. Pistas alternativas foram criadas para que cadeirantes se locomovam livres de obstáculos. Sim, mas a acessibilidade também requer mais que mudanças físicas no ambiente. E isso inclui a adoção de equipamentos e inovações, como, por exemplo, o óculos Orcão. Ele faz a leitura do livro, grava e produz um áudio. Abner Ribeiro de Noronha, bibliotecário. A gente mostra para ele acoplada num óculos. Ao que tudo indica, aquela expedição teve como maior êxito o estabelecimento de um frequente contato com os por ouro. Há um óculos mesmo e tem um Marcos dos Santos Lima, responsabilidade social. Fazer a leitura do livro, da revista. E não é só isso, ele pode ser programado para ler o rosto da pessoa. Num contexto mais amplo, a acessibilidade é uma via de mão dupla. Eles têm o corpo arredondado na parte de cima e de baixo. Na sessão de cinema inclusiva, deficientes visuais contam com audiodescrição, surdos acompanham as libras e alunos com viseiras passam pela experiência do outro. E assim aprendem que diferente não quer dizer desigual. Mãos em livro com escrita em braille. Da média de 130 a 140 livros ao dia. Jacob Luiz de Souza, revisor de texto. 142 páginas em braille. Para mim foi um presente, assim, fazer o que eu gosto também, porque além da gente Karina aprender, de Almeida Braga, a gente revisora. acaba se divertindo também e levando o braille para outras pessoas. Caçula da equipe de revisores, Karina exibe orgulhosa a foto do filho João Pedro. Agora ele já está andando, que ele agora esconde de mim, engatinha que eu nem sinto para onde ele foi. É
para cuidar de pessoas como Karina, Marleide, Joana e Jacó, que o plano de acessibilidade foi criado e é revisado a cada 2 anos. A câmera exibe a porta de um banheiro com placa, acessibilidade e uso geral. Nosso plano é feito para que as pessoas... Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão. O Senado como um espaço democrático, um espaço acessível, um espaço que todos são iguais. A gente pretende trabalhar o espaço para que essa igualdade aconteça. Vamos ser um exemplo de inclusão. Ilana Trombica, diretora-geral do Senado. Porque ser um exemplo de inclusão e acessibilidade é aquilo que todo órgão público deve fazer. Afinal, nosso trabalho é voltado para todos e todas os cidadãos brasileiros. Animação com a estátua do profeta Isaías de Aleijadinho em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. O Maranhão registrou no ano passado 500 ocorrências de importunação sexual. Um dos lugares escolhidos pelos criminosos é o transporte coletivo. Veja na reportagem da TV Assembleia Maranhão. TV Assembleia Maranhão. Interior de ônibus, sala de monitoramento de câmeras públicas e ônibus no ponto. Usar o transporte público em qualquer capital brasileira nos horários onde o fluxo de passageiros é maior não é tarefa fácil. A câmera caminha pelo interior de um ônibus. Na capital maranhense não é diferente. Somente nesse terminal circulam mais de 200 mil passageiros por dia. Linhas que atravessam diariamente por toda a região metropolitana de São Luís. Além do desconforto causado por um serviço que não consegue atender a demanda populacional, existem muitos outros riscos. No caso das mulheres, o medo tem um nome: importunação sexual no transporte público. O ônibus estava super lotado e... Francisca Maria, o cara diarista. ficou atrás de mim e chegou a molhar a perna da calça. O que aconteceu depois? Você chegou a denunciar? Não. O pessoal que estava no ônibus colocou ele para fora. Como você se sentiu? No momento eu me senti humilhada, né? E triste também. Quando a gente fala, acaba que é mimimi. Lorena Mercedes, administradora. Então, bem complicada. Teve situações de até de descer do ônibus Rafaela de Jesus, estudante. Sentir essa aflição. Em 2022, segundo dados da Polícia Civil do Maranhão, foram registradas mais de 500 ocorrências de importunação sexual. A pena varia de 1 a 5 anos e pode ser agravada de acordo com o tipo de ameaça. O crime de importunação sexual ele é bem recente. Antes, essas situações, essas condutas Kazumi Tanaka, coordenadora de Delegacias da Mulher, Maranhão. Mais severo, a ponto de ensejar uma prisão em flagrante, a ponto de fazer com que o autor ele respondesse por uma pena mais grave. Antes, uma situação como essa, em que ele praticava atos libidinosos, atos sexuais, sem chegar a usar de violência ou ameaça, mas aquilo causava um constrangimento para a mulher, porque não teve o consentimento dela para aquilo ali gerava, no máximo, um TCO, que é um procedimento bem simples. E aí, vendo que essa situação era absurda, né, da mulher não conseguir nem sequer deslocar para o seu local de trabalho, para a sua escola, para um médico, e passar por esse constrangimento, aí se colocou criou esse crime específico para essas situações. O horário de pico geralmente é um gatilho para muitas mulheres. Márcia Carvalho, pois o risco repórter. de sofrer importunação sexual no transporte coletivo é maior quando o ônibus está lotado. Um jeito de se proteger é pedir ajuda para outros passageiros. Ou acionar a Polícia Militar pelo número 190 e também pelo aplicativo Salve Maria. Celular exibindo o aplicativo Salve Maria. O aplicativo Salve Maria pode ser baixado por Android e iOS. É voltado para o atendimento às vítimas de violência doméstica, mas um simples toque no botão do pânico aciona o Centro Integrado de Operações de Segurança, que vai até a vítima onde quer que ela esteja. A vítima ela pode baixar... Coronel Wallace Amorim, diretor do CIOPS SSP Maranhão. Se ela não quiser que ninguém veja, o próprio celular já faz isso, o sistema Android. E nele ela se cadastra, bota uma foto e hoje aqui no Maranhão a gente consegue localizar a vítima em tempo real, se ela estiver deslocando.
Com a ajuda dos aplicativos Salve Maria e Disque Denúncia, foram registrados no CIOPS 21 ocorrências de importunação sexual em 2022 e 32 em 2023. Em 2018, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa do Maranhão criou o Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo. A Lei 10.953 estabelece que as empresas concessionárias do serviço de transporte público podem criar sistemas de ouvidoria, receber denúncias e capacitar motoristas e cobradores para intervir nos casos de flagrantes. A gente tem observado cada vez mais esse movimento da população de compreender que isso não pode ficar impune, que não pode simplesmente abrir a porta e deixar que ele vá embora, porque ele vai certamente molestar outra mulher numa próxima oportunidade. Edição e finalização de Santos LZ. Diversas imagens de interior de ônibus e pessoas embarcando. A luta contra a importunação sexual é de toda a sociedade. A gente não pode deixar de denunciar, viu? E olha, o Parlamento Brasil está chegando ao fim. A gente se despede, mas deixa você com os nossos visitantes, alguns dos mais de 3.000 que vêm ao Congresso Nacional todas as semanas. Olha, não esqueça que todo o conteúdo da TV Senado está senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. youtube.com/TV Senado. Muito bonita a cidade. Marilda Bom Tempo, advogada aposentada, São Luís, Maranhão. Órgãos públicos é muito importante. É um direito que você tem de estar visitando. Isso é importante, você estar visitando, entendeu? E é uma oportunidade de você estar conhecendo também como funciona. Conhecer melhor Leônica como é que Duarte, estudante, Brasília, Distrito Federal. Né, a Câmara, os deputados, e é bom a gente saber, né? E democracia, e teve aquela vez, aquela confusão aqui, eu fiquei muito triste em ver, né? Dos vândalos aqui que houve na época, e hoje eu lembrei, a hora que eu cheguei aqui, né? É muito triste de saber que aconteceu isso. Acho que foi um período José Carlos Paz, gestor imobiliário, São Sebastião do Passé, Bahia. Mas essa retomada com esse atual governo equilibrou as coisas. E eu acho que o Congresso ele é a referência disso. Hoje a gente tem um debate que é saudável, mas a democracia tem que sempre estar preservada. Acredito que a democracia brasileira... Leonardo Brito da Silva, professor, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Né? E eu acredito que os nossos parlamentares eles precisam realmente trabalhar para a função a qual exercem, que é trabalhar pelo povo, no caso dos deputados, e pelos estados, no caso dos senadores, né? E não pelos seus interesses particulares, como infelizmente vem acontecendo. Na verdade, isso acontece desde que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Eu acredito que se todos Carlos César, acadêmico de Direito, Belo Horizonte, Minas Gerais. Pelos seus direitos, o Brasil é um país muito bom e eu acredito muito no nosso potencial. E sei que poderemos progredir muito se todos nós exercermos a nossa cidadania. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado Federal. TV Senado 2023.